E hoje, né, eu vou disponibilizar para vocês o documento que eu vou enviar para vocês, que é, deixa eu só, aí já começamos a aula com o compartilhamento da tela, que é a aula 9 da Vilva Simões, né? Então, o material está todo prontinho aqui, né? Eu ainda dei uma revisada agora de manhã, né? Só vou aqui botar o bate-papo aqui do lado para para poder acompanhar, né? Caso alguém se manifeste. Agora fica melhor assim. E aí a gente já vai começando. Uh, então é o seguinte, hoje a aula é sobre a viúva Simões, né, da Júlia Lopes de Almeida. E antes de entrar, eu só quero fazer aquele aviso sempre, né? Semana que vem a aula é sobre o Cruz e Souza. Então, o que eu vou mandar no primeiro momento é o material que eu já utilizei outra vez, que aí apresenta o simbolismo, apresenta a obra e a leitura de alguns poemas. Então, eu vou mandar esse material, mas concentre-se na leitura dos poemas do Cruz e Souza, propriamente dito, né? Porque provavelmente daqui até a próxima semana eu vou mexer bastante coisa, mas não vou mexer tanta coisa, mas vou mexer alguma coisa. Mas como é leitura de poesia, sempre tem aquela dúvida assim, se lê todo, por exemplo, o Broquéis, ou seleciona alguns poemas. Então, eu vou apresentar ali o material para vocês já para a aula que vem para organizar, que eu acho que fica mais interessante. Agora, a aula de hoje, a Viúva Simões. Né? Eu botei ali um esquema do resumo que tem duas partes a aula de hoje. A primeira parte, ela traz três elementos. São alguns dados biográficos da Júlia Lopes de Almeida. Um segundo elemento, que são as escritoras mulheres, no final do XIX, do século XIX e início do XX. A Júlia Lopes de Almeida era considerada a principal, uma das principais escritoras e intelectual, né, brasileira. Então, eu quero dar umas notas sobre isso, apresentar algumas notas. A seguir, vocês vão ver que eu vou falar então dessa questão de autoria feminina, são pequenas notas, né? E por fim, antes de entrar no livro, final da primeira parte, é a Educação da Mulher Moderna, que é o título, A Mulher Moderna, de um livro que eu comentei na terça para quem foi, que é da Josefina Álvares de Azevedo, chamado A Mulher Moderna. E aí tem um sobre o voto, a defesa do sufrágio feminino, tem uma peça de teatro e tem mais um ensaio sobre a emancipação da mulher. E aí depois entrar na Júlia Lopes de Almeida mesmo. Assim, eu sempre gosto, acho, a releitura do romance, aparecem várias coisas que eu, realmente assim, eu achei interessantes, ricas de ver, e eu vou tentar ver o romance a partir de dois níveis, né? Primeiro, apresentar rapidamente o enredo principal, abertura e fechamento, uma coisa que a gente vem fazendo, né? É atentar para recortar alguma cena, e eu estou recortando cenas da abertura e do fechamento. Em especial da abertura, e vou dar uma nota no fechamento, porque são cenas espelhadas, né? Começa no Morro de Santa Teresa, do alto, numa cena doméstica, ela está lendo jornal, e aí tem chegado o Luciano, e na cena final, está no alto do Morro de Santa Teresa, ela olha ao longe um paquete indo embora para a Europa, que está levando embora o Luciano. Então tem espelhado, eu quero dar uma olhada e atentar nisso. Depois, ver aquilo que é entre aspas, o núcleo do romance. Por que entre aspas? Porque o romance, normalmente ele tem vários fios, mas aqui tem uma tendência, que eu tentei até dar um nome aqui, que vocês vão ver, que é uma espécie de folhetim trágico de amor, né? Sabendo da contradição entre folhetim e tragédia, né? Quer dizer, tragédia é um gênero com uma estrutura específica, é dramático, né? Tem a questão de falha trágica, do excesso, concisão, e o folhetim é um romance feito, um romance em fatias para ser publicado no jornal, como foi a primeira edição de A Viúva Simões. Então, a ideia é ver primeiro esse conjunto e depois ver uma história subterrânea que é a criadagem, né? Ou uma história nem tão subterrânea, centrada na figura da Simplice. E aí fechou. Ao final, perdão, tem um texto,
esse esquema de capítulos, eu vou mandar deixar nas notas para vocês olharem, que é o meu método de leitura para estudo, né? Eu vou lendo, pego o livro e vou destacando alguns elementos. Aí, na sequência, tem uma entrevista que ela deu junto com o marido, Filinto de Almeida, para o João do Rio. Eu destaquei a do Olavo Bilac, se vocês lembrarem, né? Um livro chamado Momento Literário, que ele faz enquetes, como se dizia na época, com vários escritores intelectuais. É um livro precioso para se ver um pouco do campo intelectual da época. E aí, o da Júlia Lopes é revelador, que ele vê um lar de artistas, ele um poeta, ela uma romancista, ela é uma escritora muito mais relevante, muito mais importante do que ele, só que é ele que vai para a Academia Brasileira de Letras. Queriam convidar a Júlia, mas não aceitavam mulheres. Então, ele é que é o marido, ele é uma espécie de príncipe consorte, com muita sorte, inclusive. E há um momento curioso que não tem a influência do jornalismo, as leituras que ela fazia, mas é um momento com a dos filhos. Ela fala de livros e de filhos ao mesmo tempo. Quando eu li esse momento literário, entrevista, que aí fecha o documento que eu vou enviar para vocês, lembrei direto de um conto da Clarice Lispector chamado Legião Estrangeira, bem como várias crônicas, depoimentos, que é a tensão, isso no final dos anos 50, início dos anos 60, a tensão vivida por mulheres intelectuais entre a condição de escritora e a maternidade, o exercício, a tensão entre as duas partes. Né? Escrever em casa com um hobby de chambre, cuidando dos filhos, atendendo às demandas domésticas e, ao mesmo tempo, atendendo ao público. Há um dado recorrente importante para pensar um pouco dessa condição que que a Júlia Lopes de Almeida vive. Então, eu vou fazer aquele mesmo esquema, fazer uma exposição, depois a gente abre para conversa. Tá? Dos dados biográficos, eu vou destacar poucos elementos. Né? Eu vou destacar, primeiro, essa trajetória intelectual da Júlia Lopes de Almeida, depois eu vi mais um dado biográfico mais adiante, que é a participação dela num jornal feminino. Pois bem, quero destacar primeiro o romance dela, que é o Memórias de Marta, porque se passa no Cortiço. Esse, com certeza, assim, só não foi agora porque eu não achei o PDF dele. Eu ia inserir o romance agora como leitura para nós, né? Na Brasileira B não inseri porque eu não achei o PDF, né? Para poder disponibilizar a leitura para todo mundo, que sempre foi a preocupação. Foi um dos critérios meus para disponibilizar as leituras para a gente poder conversar. Em todo caso, por que Memórias de Marx? Porque é o primeiro e ele se passa num cortiço. Depois da viuvez, né, a mãe vai morar no cortiço junto com a... E aí tem uma visão ultra preconceituosa em relação às lavadeiras. É exatamente o contrário do cortiço, é muito curioso. E uma visão muito preconceituosa, em especial às amas de leite. Eu vou pedir só um minuto, porque teve uma... foi que uma pequena interrupção assim que entrou uma matilha, no caso os cachorros da casa. Agora já foi, tá. Desculpa, bem trivial, assim, bem prosaica. Deu para ver patinho, meu Deus, assim, eles vêm, assim, entraram, circulam, estão seguros. E tem agora o da minha filha, está aqui conosco também, né? Então tem mais um terceiro, que é um peludinho pequenininho, assim, que é tipo meio salsichinha peludinho. E ele é muito engraçado, muito engraçado. Enfim. Então, pois bem, voltando para Júlia Lopes de Almeida, as Memórias de Marco, teria muito interesse. Então, se alguém ainda tiver interesse de pesquisar alguma coisa que não está no conjunto, né, das leituras, esse seria uma recomendação, caso consiga o livro para ler. O outro destaque que eu quero dar, em especial, é os cuidados, perdão, essa espécie de manual doméstico que virou uma espécie de mania no final do século XIX e eu estou só acrescentando ali, vocês estão vendo que eu estou acrescentando, né,
a Viúva Simões, o folhetim e depois, em 1897, o livro. Isso para poder comentar melhor esse livro aqui, que é o Livro das Noivas. Não é um romance, ele é um livro de conselhos dados às noivas. É, e aí, assim, sempre o cuidado do uso dos adjetivos, vamos modernizar, perdão, do adjetivos como moderno, né, ou ações, vamos modernizar, a modernização. Isso era supostamente para mulheres modernas, né, em que davam conselhos para as mulheres de elite, classe média, média alta e elite, sobre o casamento e os cuidados da casa, marcando uma espécie de tripé, né? A realização da mulher se dá dentro do ambiente doméstico da casa, como uma dona de casa, como uma esposa e como uma mãe. Então, ela cuida da casa, ela é esposa em relação com o marido e ela é mãe em relação aos filhos. Bem o modelo de uma família nuclear burguesa, num processo de, entre aspas, higienização e, entre aspas, de modernização da família, no período bem inicial da República, no sentido de tirar fora os criados que moravam em casa e alterar a lógica da família patriarcal para uma família burguesa, com direitos e deveres a todos os componentes, mas a mulher dentro da dimensão da vida privada. Aí vem cuidados da casa, o setor, a seção dos criados é uma que eu recomendaria bastante vivamente, porque ajuda a entender um pouco da Viúva Simões, os bailes, as crianças, enfim, é uma dimensão burguesa disso. O segundo a sessão, então, eu estou dando indicações porque eu acho que são produtivos, né? Exatamente, tem uma romantização da jornada exaustiva feminina e eu já recomendei para vocês, recomendo, vocês encontram PDFs de artigos, talvez encontrem livros, eu não sei, que é da Federici, que tem a Bruxa e o Caliban, o primeiro livro dela, depois tem As Mulheres. Eu citei a Silvia Federici quando a gente falou do Curtiço, porque ela tem um pequeno ensaio sobre a fofoca, né? E aí da questão das mulheres. E tem vários outros, o Ponto, a Mudança. Eu não me lembro dos livros, eu vou lendo os ensaios, não me lembro. E ela era uma feminista italiana militante, que depois se radica nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo pesquisadora estudiosa. E ela tenta preencher uma lacuna da leitura marxista que voltava muito para a reprodução, perdão, para o trabalho produtivo, a exploração do trabalho produtivo com a mais-valia, quer dizer, os trabalhadores, né, produzem, ganham tanto para subsistência e aquilo que é o excesso, aquilo vira lucro dos donos dos meios de produção, da fábrica, indústria. Então tem todo o modelo do 19. O que interessa aqui, eu não estou fazendo defesa, eu sempre tenho cuidado, e eu acho que vocês podem reparar, né, de apresentar diferentes leituras. Eu tenho as minhas simpatias, mas eu tenho as cuidados. Então não é uma defesa da leitura, é, enfim, também tem um pouco de defesa, mas assim, estou apresentando aqui para falar da Júlia Lopes de Almeida. Bom, o que a Júlia tenta mostrar é que tem uma lacuna nisso, que é a constituição da família calcada na exploração do trabalho, exaustiva jornada doméstica, né, que nem a Bárbara colocou. Trabalho doméstico que as mulheres são postas a fazer. Por que trabalho? Porque é trabalho mesmo, né? Providenciar alimentação, cuidado da casa, cuidado dos filhos, cuidado das roupas, desde costura, lavar, tudo. O cuidado de uma casa. E aí, esse trabalho, e isso a gente vê nesse livro das noivas, a gente vê na Viúva Simões, no caso das elites, ele é delegado mediante, né, algum tipo de remuneração a outros que vão fazer o trabalho. Então, isso é uma coisa muito peculiar do feminismo do início do século, final do XIX, início do XX, que boa parte era um feminismo de elite no Brasil, voltado para mulheres, como a Júlia Lopes de Almeida, que tinham criados que trabalhavam em casa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vê nesse trabalho, quando a mulher, por exemplo, é uma lavadeira, né, é uma criada e tem a sua família, ela duplica a sua jornada de trabalho.
Só que esse trabalho doméstico, ele é um trabalho invisibilizado, ele vira tarefas domésticas, vira uma obrigação por amor, vira um carinho. Ser mãe é sacrificar-se no paraíso, sendo que muitas vezes só fica o sacrifício e não tem o paraíso. Mas assim, então tem toda uma dimensão de um trabalho que é invisibilizado, não remunerado, não reconhecido como trabalho. E o que é mais grave, né? E por isso todo o trabalho, a campanha feminina, ele não é reconhecido muitas vezes pela própria mulher que faz o trabalho, que se sente menos e diminuída por ter uma atividade de trabalho laboral, né, dentro do âmbito doméstico. Então isso dessa, diga, perdão, Professor, diga. essa questão do trabalho doméstico é uma coisa que até hoje, né, é bem controversa. Sim. Porque hoje a gente ainda vê muitos grupos de mulheres assim que vão contra o feminismo, né? Eu já vi muitas postagens de pessoas em redes sociais falando assim: "Ai, que se danem as feministas, eu vou fazer comida para o meu marido" e não sei o que, sabe? Parece que quando tu exige direitos iguais de trabalhos domésticos, né? Uhum. As pessoas ficam te enxergando mal, assim, como se fosse uma coisa que fosse relacionada ao amor, essa sobrecarga feminina, sabe? Porque tem dois Sim, pontos. Por exemplo, assim, sim. a mulher não pode fazer, a mulher não pode ser só dona de casa ou só trabalhar. Porque se a mulher tá em casa e o cara trabalha, ela tá explorando o dinheiro dele. Se ela Sim, quer direitos iguais com a relação de trabalho, sabe? E se sim. ela pede divisão das tarefas, também é como se ela não amasse a família, sabe? É muito complicado isso. Sim, é complicadíssimo. Assim, eu lendo a Silvia Friedrich, agora relendo a Júlia Lopes de Almeida, depois outros autores que eu quero só referir agora, se vê como tem um âmbito importantíssimo para pensar a sociedade brasileira que passa pela casa, né? E pegar uma divisão, assim, às vezes eu comprava de barato, assim, aquelas coisas que é bom, a boa sensação de estar sempre aprendendo, né? Que é a divisão entre esfera pública e esfera privada. Eu defendo, quer dizer, o direito da esfera privada, do que a pessoa vai fazer na vida íntima, privada, é seu. Isso continuo defendendo. O que quiser fazer, se não vai abusar de ninguém e quiser ser o que seja, né, vai contra essa coisa do controle sobre o outro, assim, eu acho absurdo, né? Mas tem uma outra coisa que é isso que eu queria acrescentar, que é assim, via Silvia Federici, né? Que de algum tempo eu vim pensando nisso, que é por um aprendizado, é que dentro da esfera doméstica essa separação entre público e privado ela é dialética, quer dizer, os processos sociais de dominação, os processos sociais, as relações sociais, os conflitos, eles estão dentro da casa. Não é tão privado no sentido de isolado da vida pública. Então, esses traços que agora a Bárbara fala do relacionamento, da figura, eles estão constituindo socialmente, a gente está vendo ali, talvez uma das arenas de conflito, talvez das mais sofridas e mais complexas que a gente tem para lidar. Às vezes é difícil, mas ainda eu acho mais fácil convencer alguém de uma ideia teórica, conceitual, do que convencer alguém a sair de uma relação de abuso em que não pode se emancipar e construir o seu destino por si mesma, né? Eu si E assim, mesmo. É isso é bem uma bom. coisa, assim, isso é uma coisa que é enfiada na cabeça das mulheres, assim, desde cedo, sabe? Por Exatamente. exemplo, assim, se tá num relacionamento, tu tá namorando um cara, assim, por exemplo, desde o início, e tu não é chegada, e tu não é chegada a ficar nessas coisinhas de casa, sabe? Se tu não gosta da lida doméstica, eu já ouvi comentários, assim, no relacionamento Se eu entrar antigo. aqui também vai ter banido. Eu já ouvi um comentário uma vez, assim, de uma mulher que falou, ai, tu vai sofrer quando tu tiver a tua casa, sabe? Ou até aquele comentário, assim, que parece muito inocente, assim, quando Sim, tu faz uma comida, ai, tu já pode casar. Por que que as sim. pessoas Sim. não falam assim, tu pode morar sozinho, por exemplo, Eu vou entendeu? ver se eu consigo mais filha. Sim, sim. Tem alguém, eu acho, com o microfone aberto, além da Bárbara falando, gente. Tava um... Ou impressão, pode ser impressão. Mas assim, isso que está trazendo, Bárbara, eu acho bastante relevante, porque assim por isso tem toda uma linhagem que faz de estudos
que faz uma distinção que eu acho importante, que é sexo na dimensão biológica, né? Homem, mulher, nascidos e depois... E aí tem as possibilidades das pessoas ir compondo, escolhendo o modo como vai lidar com o seu corpo em termos de sexualidade, né? Isso com toda certeza. Mas o que eu queria trazer é o outro lado, que é a questão de gênero. Quer dizer, gênero é uma performance, né? Então, se a gente pensar, e depois eu vou recomendar um ponto, a relação mulher e feminino, homem e masculino, é uma relação naturalizada. Mas aquilo atribuído como comportamento masculino aceitável, definido como modelo, esse comportamento masculino diz assim, isso aqui é próprio dos homens, isso aqui é próprio das mulheres. Então, o comportamento masculino ou masculinizado pressupõe desde a arminha que é dada para a criança, o exercício do corpo mais intenso, o gosto, supostamente, né, por traços ou coisas mais violentas. Se aparece um homem que não tem interesse, por exemplo, já no esporte físico, ele já é isso em escola, aquelas coisas de bullying, de abuso de colegas, ele muitas vezes já é tratado como feminino, e isso não no sentido assim de como uma escolha, mas como uma espécie de depreciação do outro. Se pensar as mulheres, o que é atribuído como comportamento feminino, o que deveria ser? Então, assim, tem várias coisas assim, desde a escolha de trabalho, modos, escolhas de relação, escolhas de profissão, que são vistas como masculinas, e isso muitas vezes com uma carga de preconceito violentíssimo. O conto que eu ia recomendar para vocês se chama Academia do Sião. A gente não comentou aqui, agora não me lembro. Academias de Sião, do Machado de Assis. Está em Histórias sem Data. É um conto, é uma fábula, né? Que se passa em Sião. Então, o narrador inventa uma história que é um rei que tem comportamento feminino e uma das suas concubinas, a principais dela, que tem comportamento masculino. E um dia acontece que a concubina propõe que as almas sejam trocadas de corpo. Então, a alma da concubina vai para o rei e a alma do rei vai para a concubina. E aí, então, é um homem com alma masculina, uma mulher com alma feminina. E aí tem todo o debate, tem uma dose de humor, e assim, aquele humor machadiano, assim, meio amargo, corre um fel amargo, mas tem uma dose de humor irônico. E por que academias, Luciano, o título do conto? Porque as academias, os estudos, os sábios discutiam, tinham diferentes teses. Uma tese que sai vencedora pela violência, porque as outras academias foram destruídas, é de que existe o corpo e a alma separados. Então, pode haver um corpo de homem com uma alma feminina. Pode haver um corpo de mulher com uma alma masculina. Ou seja, as combinações são as várias, e aí é uma disjunção importante. Quer dizer, o que se espera do comportamento de uma mulher? Né? Então, isso e aí vai tendo vários pontos quanto a isso. Bom, enfim, a gente dialogou nisso, mas isso suscita bastante quando a gente começa a pensar na Júlia Lopes de Almeida, e eu vou aproveitar para passar ao próximo ponto. Né? Eu quero destacar, né, por exemplo, as contradições da Júlia. Né? Ela era, ao mesmo tempo, abolicionista, republicana, defendia a emancipação da mulher moderna, uma educação igualitária entre homens e mulheres, mas, ao mesmo tempo, ela faz parte da elite social e não tem como esquecer disso. Aí eu quero passar para complementar isso, que eu vou citar aqui uma editora, jornalista, escritora, que é a Josefina Álvares de Azevedo. Ué? Opa, voltou aqui. A Josefina Álvares de Azevedo. Ela editava o jornal A Família, feito por mulheres e dirigido ao público feminino. O público das mulheres defendia a emancipação feminina. É muito legal ver a defesa dela do voto feminino. Eu sempre lembro da sufragista, movimento das sufragistas inglesas, que é muito forte. E ela defendendo primeiro o direito ao voto e depois o direito de elegibilidade. E aí eu quero destacar, quer dizer, ela está defendendo o direito à cidadania
própria, né, e aí são dos dados relevantes, a cidadania própria das mulheres, no sentido pleno de atuação pública, além de defender, por exemplo, a educação integral das mulheres, né, igual a dos homens, a profissionalização da escritora, etc. Esse é um dos dados chaves, porque a Júlia Lopes participava disso. Então, de certo modo, ela tem uma defesa desse tipo de emancipação feminina, mas tem uma questão que é o limite que está dado nesse livro das noivas que eu referi para vocês. Eu não vou mostrar todo esse debate, eu quero passar para a Viva, mas só pela questão do tempo. Mas eu quero insistir com vocês, e depois eu vou mandar no e-mail, mas já antes mandar para vocês, que é um link que eu vou botar aqui o texto. Isso aqui é depois eu transcrevo por e-mail, mas eu já boto aqui, que é uma coleção que tem no Senado Federal, Escritoras do Brasil, uma coleção de livros lançados pela editora do Senado, e dentro desses 8 volumes, tem vários volumes. Tem a Francisca Júlia, com Mármores, né? Tem Cancros Sociais, tem a Judia Raquel, de uma outra escritora interessantíssimo. Enfim, eu não vou agora falar da coleção, né? Eu ia começar. Então, eu mandei aqui a coleção, mandei o link. Vocês podem comprar, o valor é até barato, e eles entregam gratuitamente em casa, para quem quiser e para quem puder. Mas também tem outra alternativa, confesso, foi a que eu usei, eu não comprei os volumes, que é baixar o PDF dos volumes. Eles são todos disponíveis, ótima edição, ótima introdução, uma coleção realmente muito interessante que eu recomendo para vocês. E aí, por que eu estou recomendando essa coleção? Porque nessa coleção aqui você tem tudo isso que eu estou falando dos debates das mulheres, debate sobre a mulher moderna, o que é a emancipação, a ideia da educação, a ideia, né, de atacar, né, uma restrição à participação política e a defender o voto feminino. Só lembrando, né, o voto feminino é conquistado no Brasil em 1934, numa Constituição que depois foi revogada, ou seja, a primeira vez que as mulheres votam no Brasil é 1945. E aí, assim, isso é espantoso, né? Mas isso é um processo mundial de debate que tem, né, bastante grande, mas que no Brasil isso aí foi bastante difícil, bastante atrapalhado. Enfim, tá, mas eu não vou me alongar aqui, eu quero só apontar, depois eu mando o documento, aí vai estar ali detalhado. Agora, por que eu organizei em termos de enredo principal? E aqui eu vou ler junto com vocês o trecho, que é a abertura do livro. Tá dando para ler, gente? Esse é o tamanho da letra ou querem que eu aumente um pouquinho? Tá bom, senhor. Tá bom. Tá. Eu estou falando rápido, né? Eu vou tomar um gole d'água para ver se eu volto ao normal, assim, da fala, mais pausado. É uma tendência de aceleração que tem que cuidar um pouco. Tá. Então, eu vou pegar aquilo que é, primeiro, a abertura, que é o primeiro capítulo, em que tem a apresentação e quero destacar alguns aspectos dessa apresentação. Então, vou fazer a leitura, né? Bem a abertura do capítulo 1. Apesar de moça e de rica, a viúva Simões raras vezes saía, dedicada-se absolutamente à sua casa, um bonito chalé em Santa Teresa. Vivia sempre ali, inquirindo, analisando tudo num exame fixo, demorado, paciente, que exasperava os seus 5 criados. A Benedita, cozinheira preta, ex-escrava da família. O Augusto, copeiro, francês, habituado a servir só gente de luxo. A lavadeira, a Ana, alemã, de rosto largo e olhos deslavados. O jardineiro João, português, homem já antigo no serviço. E uma mulatinha de 15 anos, cria da casa, a Simplícia, magra, baixa, um focinho de fuinha e olhos pequenos, perspicazes e terríveis. Não era fácil dirigir pessoal tão diferente em raças e em educação. A viúva, modesta e um pouco indolente para os deveres exteriores,
consumia ali, dentro de suas paredes, toda a sua atividade. Em vida, o marido frequentara há algum tempo a sociedade, mas depois que ele partiu sozinho para o outro mundo, ela encolheu-se com medo que se discutisse lá fora sua reputação, coisa em que pensava numa obsessão nevrótica. Adquirira fama de menagère exemplar. E então levava o escrúpulo a um ponto elevadíssimo para não desmerecer nunca o conceito de boa dona de casa. Eu vou cortar um trechinho e vou pular. Tinha de vez em quando suas horas tristes, em que a inteligência se revoltava contra a monotonia daqueles meses que se desfolhavam iguais em tudo, sempre iguais. O corpo cansado não reagia, e o pensamento nadava preguiçosamente em ideias vagas, coloridas pelo romantismo da idade, em que as alegrias e os entusiasmos da mocidade já não existiam, em que as friezas da velhice ainda não chegavam. Ela tinha uma filha, Sara, que era seu conforto e sua agonia. Por causa dela, renunciava aos divertimentos do mundo, exagerando suas atribuições caseiras. Tinha medo de apaixonar-se um dia, fugia do perigo de amar, de trazer para casa, para o gozo do seu corpo e da sua alma, um padrasto para a filha. Um estranho com quem tivesse de repartir seus cuidados, suas riquezas. Como é que é assim, como é que é, Érica, a questão da leitura do texto? Que eu acho interessante você estar levantando. Isso está levantando uma das questões que eu tenho tentado estudar, né? Isso da leitura da entoação, como muda a compreensão do texto. E a gente vai comentar um pouquinho isso na semana que vem, quando falar do simbolismo, e eu falar do simbolismo francês, né? Daí eu falar um pouquinho do Mallarmé, um lance de dados, um coup de dés, que ele, uma das coisas que ele analisa, né? Os simbolistas inventaram a poesia moderna, né? Mais do que os modernistas, os simbolistas franceses, em especial Mallarmé. E uma das coisas que da invenção da poesia moderna é uma disjunção entre a voz e a letra. Bem interessante, porque grande parte da literatura, e dá para ver na escrita da Júlia Lopes de Almeida, é uma leitura para ser falada, para ser dita em voz alta. E às vezes intencionalmente o escritor ou o poeta ele trunca o fluxo da leitura para muitas vezes marcar o truncamento ou a descontinuidade do fluxo propriamente narrativo, né? Tem um conto do Machado que ele cita o Flaubert, claro, dá para depois ir na carta e ver o Flaubert comentando isso. Porque o Flaubert, depois de escrever, ele lia em voz alta a frase para ver se ela realmente funcionava como frase. Ou seja, a ideia de escrever para dizer, né? Para dizer em voz alta. E ler seria quase que moralizar o texto. Então, essa é uma dimensão da letra e da voz super importante de ser vista. A gente pouco analisa, né? E é muito importante, por exemplo, para as aulas de literatura depois, né? Porque essa tentativa de captar a voz, eu vou citar um livro, não está aqui mais, que eu usei no seminário de ensino, que é uma argentina, uma pedagoga argentina excelente, que é a Cecília Bajur, e ela tem um livro que é a leitura, perdão, a escuta entre linhas, né? É muito legal, né? Que legal, o Fábio incentivava. Não sabia que o Fábio incentivava. Porque é um exercício super interessante. É super interessante. Assim, eu sei que tem os gêneros orais, por exemplo, escrita dramática, né? Mas eu acho que esse exercício da leitura em voz alta é muito legal. É muito legal. É muito legal. Se alguém ainda não decidiu o seu trabalho, por exemplo, quiser fazer um podcast pegando as leituras, por exemplo, de Via Lácteas e explicando como é que fez a oralização do poema, a declamação do poema, isso é um trabalho que eu faço na Brasileira C, mas pode fazer aqui também, que é bem legal. Eu acho bem legal, essa coisa de... é muito legal. Por isso que eu sempre tento fazer isso quando eu da leitura dos trechos. E eu vou aproveitar para fazer um parênteses antes de comentar o trecho, que também é uma questão de procedimento, né?
tanto para o trabalho que vai ser em vídeo, em podcast ou escrito. Uma das coisas legais e difíceis, e eu acho importantes, para mim, assim, eu fui aprendendo aos poucos isso, custei, que é uma espécie de metodologia crítica mesmo. Bom, a gente pega um romance, ele é grande, não tem como eu não tenho como ler todo ele aqui para comentar com vocês. E mesmo num texto escrito, a gente não cita todo o texto, né? Não um texto comentado. A gente tem que recortar, citar, né? Segundo tem um companhão, né? Tem um teórico francês que diz recorta e cola, né? É recortar o trecho, recorta com a tesourinha e cola no seu ensaio. Agora, como é que eu recorto? Por que eu recortei esse trecho, por exemplo, aqui? Qual foi o critério que eu usei? É que aqui na apresentação, ao recortar, por que eu dou tanto tempo? A apresentação, esse primeiro momento do romance, ele criou a ambiência. Quem é a Viúva Simões? Uma mulher jovem, e ela é muito bonita, depois apareceu, uma mulher moça e rica, que é viúva, ou seja, é uma mulher que foi pela perda do marido e ficou sozinha. Então eu recortei porque mostra essa ambientação, está situando a Viúva Simões logo no momento que antecede aquele salto, que é o que vai desenvolver, vai desequilibrar, né, vai trazer um desequilíbrio para esse ambiente, e esse desequilíbrio é que vai fazer mover a ação da história, vai mover o enredo. Então, esse ambiente está desenhado aqui, está colocado aqui. E esse ambiente está desenhado em duas esferas. A primeira esfera é a dona de casa, né? E aí a dona de casa no final do 19, período pós-abolição, logo depois da abolição da escravidão aqui no Brasil. O que a gente tem? A gente tem o grupo que está ali, marcando. Primeiro, né, a Benedita, ex-escrava da família. Então, alguém que saiu da escravidão. Reparem depois, eu não marquei no documento, mas poderia se falar, né, o preconceito que aparece em relação à Benedita quando é transcrita a forma como ela fala, a oralidade. Ela é uma depreciação, né? Isso a gente pode derivar, vai chegar lá no Monteiro Lobato na representação, por exemplo, da Tia Anastácia. Então tem a Benedita, aí vem um copeiro francês, que é o Augusto, que só trata e serve gente de luxo. Ou seja, ela traz um homem branco, pobre, que migrou para o Brasil, que se transforma trabalhador e copeiro. Pouco se fala dele ao longo do romance. Ele é importante, um personagem importante. Depois vem a lavadeira, que é uma das defesas, que também não está no documento aqui, vai estar no artigo que eu vou referir e recomendar a vocês, da Sônia Roncador, que é As Lavadeiras, na Júlia Lopes de Almeida, que é a campanha que a Júlia Lopes de Almeida faz, desde Memórias de Marta, contra os cortiços e contra as amas de leite e as lavadeiras por serem anti-higiênicas. E aqui, então, ela marca. Tem uma lavadeira em casa, que é a Ana, uma lavadeira alemã, que é super interessante, porque é uma nova relação de trabalho, uma relação de trabalho que vai aparecer no final, ela reclamando, a Ana, imagino eu com todo direito, aumento de salário, aumento dos ganhos. Então, e aí depois tem mais um outro caso, que é o do João, que dá a ideia de alguém que está há muito tempo da casa, mas é português. Então, a gente tem um francês, um português, uma alemã, uma ex-escrava, e aí vem a figura que eu achei a mais interessante de todas, que é uma mulatinha, e eu sempre faço a nota de rodapé dizendo o caráter depreciativo que a língua pode ter, o uso da língua. Mulata, na época, era um caráter depreciativo, mistura de cavalo com burro, que gera mulas, que são, né, estéreis, não reproduzem. E aí a ideia preconceituosa que cabe a nós sempre combater a cada vez. Mas, assim, com cuidado de ver que esse uso é um uso da Júlia Lopes de Almeida, que traz o preconceito recalcado, ele vem à tona, mesmo sem ela se dar conta, provavelmente. E aí tem uma mulatinha de 15 anos, cria da casa, simplícia, magra, baixa, com focinho, veja a animalização que está lá no curtiço, está aqui, focinho de fuinha, e com uma literação sonora, né? Focinho de fuinha, e olhos pequenos para casos terríveis. Essa é a história que percorre, não tão subterrânea, todo o livro é a história da Simplícia.
E aí vocês vão ver que eu vou botar ali no comentário, mais adiante, que tem a cria da casa. Cria da casa. É uma das expressões mais emblemáticas. Agora tem um orientando que está estudando isso, que eu já comentei com vocês, está lá num conto de Machado, Mariana, né, que era uma cria da casa. Que é uma cria da casa. E aí vocês podem ver, ela não tem indicação de família, não tem indicação de nada. Enfim, depois eu vou comentar um pouquinho mais, mas agora eu queria marcar, tem 5. E aí parece que nessa abertura, porque eu recortei isso, eu já fiz um comentário mais longo, é que mostra a viúva Simões dedicada à casa, é uma dona de casa. E o dedicado dela é reger esse trabalho doméstico, que é delegado a essas 5 pessoas que estão ali. Né, todas com uma precisão do que fazem na casa, menos a Simplícia, cujo trabalho não é identificado aqui. Mas também ela não tem identificação, por exemplo, de remuneração, não tem identificação de relações de trabalho. Segundo passo, vem a indicação de que ela é mãe. Então, dona de casa e mãe. E a mãe dela, perdão, a maternidade dela, a Sara, é conforto e agonia, em relação ao que ela renunciava aos divertimentos para viver da função materna. O que ela tem medo? Fugia do amor, e aí vejam, ela fugia do amor, do perigo do amor, de trazer para casa para o gozo do seu corpo. Ela tem medo do gozo do seu corpo. Ou seja, ela tem medo dos prazeres e da condição dela como mulher e dessa insatisfação que depois vai ficar muito evidente, né? De ela não ter a realização amorosa como mulher. Que aí está dado. Aqui, a gente tem aqui já desenhado a base, né? A uma mulher dedicada à casa e à maternidade, ao cuidado da mãe, segundo os modelos da época, para uma mulher de elite, rica e moça. E por isso que eu escolhi essa abertura. Então tem muito voltos, e já passo a palavra, né, para quem está chamando, que eu não vi quem é, para a Bruna, que é o seguinte, quer dizer, o que eu dei toda essa volta? É que esse é o trabalho de críticas. Eu recortei um trecho, e recortei mesmo, vocês viram que tem um recorte, porque ele tem uma importância para a apresentação do romance. Assim como vou recortar, depois vocês vão ver, o outro trecho com a chegada do Luciano. Diga, Bruna. Oi, prof. Tá me ouvindo? Tô. Não, eu ia perguntar sobre essa coisa de chamarem ela, claro que o nome dela é citado, né, Ernestina, mas ela é muito chamada pelo, né, a Simões. E aí eu queria entender se isso era uma coisa muito comum para viúvas, né, porque parece que é sempre uma alusão de respeito, assim, ao sobrenome do marido, enfim, não sei se isso era uma coisa comum, porque eu achei engraçado. Era comum. Sabe que até hoje, em termos de etiqueta social, e não só aqui no Brasil, em outros lugares também, Sim, uma etiqueta. Assim, ela seria a senhora, não me lembro o prenome do Simões, seria o nome dele. Ela é referida pelo nome do marido, né? E aí tem esse vínculo. A questão da viuvez, ela é uma questão bem importante de ser considerada, assim. Claro, né? Lendo, sempre muito. Tudo que acontece, assim, isso é levantado na história. Eu não terminei ainda a história, o livro, mas tudo gira em volta disso, né? Tudo que ela pensa, todas as atitudes dela. E aí, quando ela foge a isso, assim, dessa etiqueta, é sempre uma questão muito inflamada, né? E para a filha dela. E aí, outra coisa que eu fiquei... Que agora, o senhor falando, né, sobre o PDF, enfim, fazendo os comentários, eu fui percebendo que ela é narrada como uma pessoa bem obsessiva, né? Porque primeiro ela tem uma obsessão com a casa e com os afazeres e com as delegações que ela tem que fazer para todos os funcionários. Depois chega um momento que ela tem que... Chega um momento não, mas assim, ela é descrita a relação dela com a filha dela é muito intensa também, porque ela tem uma adoração
e com a maternidade, e, né, ela fica um dia, sei lá, uns 2 dias fora e já tem uma saudade absurda da filha. Não sei, não sei assim, quais são os. Eu acho que tu tá colocando essa coisa do traço obsessivo, né? Ainda na época não se usava, né? A linguagem da psiquiatria e da psicanálise está entrando, né? Então, por exemplo, Sim. só o termo inconsciente começa a vir com o romantismo e com o Schopenhauer, e depois é que vai se expandindo. Então, o trabalho clínico, por exemplo, do Charcot na França, final do 19, eu estava procurando um livro sobre ele ali, mas eu não achei, que é sobre a histeria, etc., a clínica, as fotos, e sempre muito vinculado, as mulheres estão entrando. O que já tinha aqui, por exemplo, em termos de comportamento médico, que esse poderia ser um caminho, isso que tu trouxe, seria um bom caminho de leitura do romance, de análise, e provavelmente não foi a leitura exatamente que eu fiz, mas é uma excelente leitura, Bruno, que é essa questão da Viúva Simões. Vou dar um exemplo, em termos clínicos mesmo, né, se pensasse na medicina da época. Na medicina da época, que é a medicina higienista, muito que estava entrando, por que medicina higienista? Porque numa divisão materialista mesmo, positivista, não é materialista, nem sempre é sinal de ser marxista, enfim, positivista e materialista, devia sim, e isso está no Zola, isso está no Luiz Azevedo, isso está no Adolfo Caminha, está no Júlio Ribeiro, outros romancistas da época. Qual é a ideia? É de que tem que analisar o homem, o corpo do homem, na vida social, nas condições materiais que ele dá. Então tem o meio, mas também a própria hereditariedade, mas não só a questão de o que veio de outras gerações, mas o que o próprio corpo mostra, materialmente mostra. E em relação às mulheres, tem uma novidade em relação à lógica patriarcal, por isso tem mesmo que guarde resquícios do patriarcal, dentro da lógica burguesa, tem uma novidade. Qual é a novidade? As mulheres passam a ter direitos na vida doméstica. Isso é uma novidade. Por que é uma novidade? E na lógica patriarcal, o ápice da pirâmide de poder é o homem, é o senhor da casa. Aí tem a mulher, tem os filhos, tem os criados, tem os agregados, tem os escravos. Mas é uma pirâmide, né? É unidirecional. Então, o casamento é algo sério demais para se falar de amor ou de relações amorosas. Ou seja, o homem podia ter relações, amantes, né? Iniciação sexual com cortesãs, prostitutas e assim. Hoje a gente olha e, As nossa, próprias pode ser criadas. as próprias criadas, de onde vinham, inclusive, crias da casa. Os bastardos. E bastardos, exatamente. Então, assim, dentro da lógica burguesa, e aí vem a medicina higienista, que dizia qual é o padrão saudável e higiênico de família. O homem, a mulher e os filhos. O homem é o cabeça da casa, e aí tem a lógica que ainda permanece, é o que trabalha na vida pública e traz o sustento para casa. A mulher é o coração da casa, que cuida do lar para o homem, mas também vem a ser a mãe, que vai gerar os novos filhos, que também tem direitos, direito à educação, à formação, mas também tem deveres respeito aos pais. Então, um triângulo que todos têm direitos e deveres. Um E dos daí que direitos... tem essa questão da família tradicional, né? Que daí, mais ou menos, Exatamente. que o conceito. Exatamente. Esse é o modelo que a gente tem de família tradicional. A ideia, por exemplo, aquela ideia da família como a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade é a família. É esse modelo que nunca foi preponderante em termos estatísticos, né? Os modelos de família são os mais diferentes possíveis culturalmente. Mas esse é o modelo burguês vitoriano, que vem do século XIX para cá, e que se instituiu ideologicamente ideológica e hegemonicamente como uma referência nas nossas cabeças, nas de vocês e na minha, né? Assim, a ideia do casamento, a ideia de a família, a ideia de criação, eu estou fazendo certo, estou sendo um bom pai, eu não estou sendo bem, eu estou educando bem. Isso aí todo mundo passa, qualquer um de nós passa, como pai, como filho, etc. Né? Quem diz que não passa, Deus do céu, Deus do céu, Deus da terra, homens, enfim, tá? Sem comentários maiores sobre isso. Mas vou voltar aqui a essa questão que falou do obsessivo. Ou seja, a mulher tem direitos e deveres, nesse triângulo de igualdade, ela tem um direito que na família patriarcal não era reconhecido. Ela tem o direito à satisfação sexual. Isso é, às vezes, pouco trabalhado. E aí,
em termos analíticos. Tem um romance, por exemplo, tem 2 romances do Aloysio Azevedo. Um é o primeiro dele, que é um mulato, em que a moça já está com 20 e tantos anos, é solteira e virgem, começa a ter um comportamento histérico. E aí é chamado médico, o médico diz, olha, qual é a solução para ela em termos de saúde? Qual é o remédio? É casar. Em outros termos, é ter uma vida sexual ativa. Tem um outro romance, O Homem, que aparece a mesma coisa. Qual é a ideia? É de que a vida sexual ativa para homens e para mulheres é padrão de saúde. A realização sexual dentro de casa. Prostitutas, cortesãs, isso já é visto como patologia. Heterossexual, entre homens e mulheres. O resto, outras escolhas de opções sexuais é visto como patologia. Ou seja, é um padrão, norma, que se institui, se coloca. Aí o que acontece no caso da Viúva Simões, que a gente vê, e aí eu chego no segundo ponto, quando ela vê a nota de jornal, eu vou parar de ler os textos só para dar tempo, quando vê a nota no jornal, eu vou ler o final aqui, porque esse aqui é um momento muito legal. Primeiro, assim, é um domingo, que nem os domingos do Curtiço, é um domingo, é o dia do ócio. Dia do ócio, é uma coisa assim que a Clarice, eu lembrei 300 vezes da Clarice Lispector preparando essa aula, mas eu não ia dizer, eu já disse uma vez, vou dizer a segunda vez. Leiam, ou já leram, o conto O Amor da Clarice Lispector, em que a Ana, uma dona de casa, voltando para casa, e é a hora mais perigosa. Qual é a hora mais perigosa? É o entardecer, a hora crepuscular, nem dia nem noite. Mas não é perigoso por causa do crepúsculo. É perigoso porque é uma hora de ócio, é uma hora em que ela não está cuidando de nada, nem dos móveis, nem da casa, nem de ninguém. É uma hora que ela está só consigo mesmo. Só, ninguém por perto, nem Deus, nem ninguém, só ela consigo mesmo. E aí ela começa a sentir os movimentos interiores, as coisas que ficam recalcadas. Se eu estou em constante movimento, eu não penso nem em mim, pensar no sentido reflexivo. Assim, eu não me atento ao que vem de dentro de mim, a minha percepção, o modo. Então, assim, é uma hora parada. É a Então, por isso oficina do diabo, né, prof? Exatamente. E, nossa, o diabo... eu não vou falar isso, mas, assim, muitas vezes se coloca na conta do diabo as coisas mais humanas possíveis, né? E... Sim, o esse silêncio ponto... é uma coisa muito... Isso eu ouvi no podcast uma vez, que o ser humano Sim. ele tem muito medo do silêncio, né? Por isso que a gente preenche com música, com TV o tempo inteiro, e tela, e enfim. Mas, E com a assim, fala. começa uma subjetividade muito grande. Vou te dizer, normalmente eu sou quieto, tímido, inclusive, mas assim, eu sou silencioso. E aí, quando chega na aula, isso desde quando eu comecei a dar aula. Tinha gente que, às vezes, no seminário me perguntava, mas eu sou muito tímido, vou dar aula? Vai. Dar aula é uma performance. A gente tem várias identidades numa só, né? E aí a gente faz a performance. Mas tem esse medo do silêncio. Sabe que eu tenho medo do silêncio, assim, quando na aula, assim. Se as pessoas não falarem, não participarem. E aí a tendência é preencher com a fala, né? Essa coisa do silêncio é super legal, o silêncio e a voz, né? A palavra, o silêncio e a voz. Assim, isso é muito legal de pensar mesmo, assim, de olhar. E esse, no caso aqui da Ernestina, é um momento de silêncio dela. Né? Eu vou ler os 2 últimos parágrafos só para ver assim Eu vou ler o trecho e daí a gente comenta, eu só dou uma citadinha e a gente abre para conversar. Num domingo de junho de 1891, ela sentou-se na sua sala, muito fresca e perfumada, e estendida numa cadeira de balanço, perto da janela, pôs-se muito sossegadamente a ler um jornal do dia. Estava nos seus momentos de melancolia, almejava qualquer coisa que ela mesma não sabia definir. Era a revolta surda contra a pacatez de sua vida sem emoções. Aproveito só para destacar a expressão revolta, revoltas, revoluções, né? Contra aquele propósito de enterrar a sua mocidade, a sua formosura longe dos gozos e triunfos mundanos. É claro que na época a palavra gozo não tinha as implicações que hoje tem, né? Mas assim, desses prazeres e triunfos mundanos. O que lhe parecia agora um sacrifício parecia dali horas antes uma delícia. A verdade é que era que a viúva, além do medo de comprometer a felicidade da filha,
sentia preguiça de cortar de uma vez aquele sistema recolhido de vida, iniciado pelo marido, um pouco ciumento. E aí vem o momento que eu quero destacar. Os seus olhos percorriam superficialmente o jornal quando, de súbito, destacaram num ponto. Por muito tempo, não despregaram de 4 linhas banais, lendo-as e relendo-as até que o jornal, levado por um dos seus gestos lânguidos, caiu sobre os joelhos. Voltada para o sonho, ela continuou imóvel, com os membros laços estendidos sobre as roupagens longas e negras do seu ainda rigoroso luto de viuvez, e pôs-se a seguir com um olhar que o pensamento erradio tornava ora abstrato, ora pensativo, uma barquinha de velas ambas que deslizavam lá embaixo, isolada e pequenina na solidão das águas. Essa cena é a mesma que vai ter no final, ela olhando ao longe a barquinha, só que o pensamento dela é outro. Reparem, revolta surda contra a pacateza da sua vida sem emoções. E ela está lendo, o jornal está nessa pacatez quando interrompe. Isso que eu queria destacar com vocês, interrupção. Aqui começa a história do romance, no sentido de aqui se institui o movimento do romance. Qual é o momento? Quando ela interrompe. E ela, voltada para o sonho, a partir das 4 linhas, ela começa a voltar para o sonho e ela fica imóvel. Ela parou de se mexer e a ação do romance começou. Ela parou de fazer as coisas da casa e a ação do romance começou. Por quê? Porque agora despertou no desejo um desejo de algo que ela não tem. Então agora começa o movimento da história. E o movimento da história era o Luciano. A volta do Luciano, o primeiro namorado, é através dele. Eu achei muito bom o comentário sobre o nome, né, Viúva do romance. Através dele, que a gente vai saber que a viúva Simões não é só Simões, ela tem um nome, prenome. Ela é a Ernestina. E aí a gente vai saber da relação amorosa dos dois, que já volta com muita intensidade já nesse primeiro capítulo, né? Vocês viram que eu botei uma indicação, vocês vão ver que tem uma indicação de nota de rodapé, que é o diálogo entre a viúva Simões e o primo Basílio, né? Que valeria comparar. Assim como quem, como por exemplo a Débora leu a Clarice, quisesse fazer uma comparação, trazer a Clarice para dialogar com a viúva Simões, a Júlia, seria ótimo, né? E assim, fresco personagem, é bem a coisa da higiene, Bruno, isso mesmo. Assim, tem muita marcação da higiene como um princípio que rege o romance, né? Aí depois assim, do primeiro amor, o Luciano, a saudade daquele passado, o que desperta nela, né? E o fechamento do livro, eu não vou destacar agora, porque tem gente que não acabou, mas o fechamento, vocês vão ver que ele amarra, fica bem redondinho o romance, né? Começa com a chegada e termina com a partida. Então tem uma amarração muito grande. Nos romances que tem esse desejo sexual muito intenso, quando é adultério, como é o caso lá do Primo Basílio, a mulher tende a morrer. Emma Bovary, a Luísa do Primo Basílio. Aqui tem uma punição também, não vai escapar disso, né? Então esse é um primeiro ponto. Quero só marcar aqui como um ponto, e a citação é do capítulo 13, depois que e eu vou dar spoiler, perdão, que é o Luciano descobrindo que ele não tem repulsa pela Sara, filha da Ernestina, porque ele dizia, ela é a cara do pai, ela está nos bloqueando a relação amorosa. Ele fez uma série de exigências para a Ernestina mudar a casa, tirar o luto, tirar o retrato do comendador Simões da parede, alterar, né, a estrutura para entrada dele na vida da Ernestina, mas proibia de ela divulgar para a filha e para os demais, né? Bem lembrado, Morro dos Ventos Ciumantes, eu vou ter que reler, assim, vocês têm falado tanto das Irmãs Brontë que eu vou ter que reler, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que voltar. Um tempo atrás eu lia e tive que fazer É o meu livro texto. favorito, senhor. Eu tive que fazer um texto sobre elas são ele. minhas escritoras favoritas, daí eu lembrei muito, tipo, Morre e tal, porque o casal do Terry. Já vai, aproveita, traz isso daí para comparar para a literatura brasileira. Mostra a produtividade, porque eu acho produtivo, né? E
O interesse econômico, ele tinha o interesse econômico aparece em 2 momentos, né? O segundo capítulo, quando ele está conversando com Rosas, o amigo dele, aparece ele dizendo que não tinha casado com a viúva Simões, porque ela era com a Ernestina, não era a viúva Simões, com a Ernestina, a jovem Ernestina, porque ele tinha medo. E aí tinham dois fatores, né? E eu acho que os dois estão articulados e que lembra muito a Capitu. Lembra muitíssimo a Capitu. Qual é o medo dele? O medo porque ela era pobre, né, Capitu? O medo porque ela tinha no olhar o olhar de uma mulher intensa, que tinha poder, tinha desejo, uma mulher que tinha vontade de se realizar. E ele ficava com medo. E ele foge, ele vai fuga, né? 20 anos na Europa. Está nos anos 70, volta nos anos 90. E volta com o Rio de Janeiro bem transformado, que é o capítulo 13, eles caminhando na rua e vendo, ele olhando o Rio de Janeiro. E é uma elite bem brasileira, né? Que adora a Europa, mas quando volta sente saudades do tempo da escravidão, né? Nossa, o horror da elite brasileira. Então você tem uma coisa da intensidade dessa figura feminina que é muito legal de analisar, né? E aí, isso que eu queria pegar aqui, quando ele fala da Sara, que visita, ele diz que trouxe uma alma para casa, e ele fala da Ernestina. E aí, reparem o que ele diz, né? Que Ernestina fez uma exigência que ele vai adiar. Eu só vou ler o comentário dele. Luciano escreveu, né, para Ernestina, dizendo que ia viajar, né, ia para Minas para fugir do compromisso com a Ernestina. Ele diz, escreveu aquilo com a convicção de poder mais tarde vencer a sua vontade e apressar o casamento de Sara. Ele queria que a Sara casasse com outra pessoa, né? Pois bem, ela queria Ernestina. Então mas ele não consegue. E aí diz agora, entretanto percebia bem, se Ernestina era a mulher de fogo que lhe queimava a carne. A filha era a mulher de luz benéfica. É a oposição mais evidente, né? Quase clichê, entre as duas posições que uma mulher assume. Né? Se essa é uma mulher desejante, se ela é uma mulher de fogo, uma mulher que lhe queima a carne, o que assusta o homem? Tem um filme antigo, eu era adolescente quando eu vi, que era Mogli Amanti, era um filme italiano, era com Marcello Mastroianni, que era a esposa amante. E é toda aquela coisa de italiana, a esposa descobre que o marido tinha uma amante, ele sai de casa e ela começa a ter amantes depois, né? E eles vão ficar juntos. Eu não me lembro mais da história, eu vi realmente mais de 30 anos atrás, mais, meu Deus, bem mais. E assim, mas o que eu lembro é a coisa assim, eles vão se reconciliar depois, mas ao mesmo tempo que ela vai ser a esposa, no sentido tradicional, ela vai ser amante. Porque essa oposição que é dada aqui, como as oposições, é quase assim uma imagem que o Machado usava bastante, uma casca de noz, né? Tem que abrir o que tem dentro. Às vezes tem uma castanha, às vezes tem uma noz, mas às vezes tem, como dizia o Machado, um bicho feio e visguento. Essa oposição, ela tem um bicho feio e visguento, como se as duas esferas né, para a mulher, elas não pudessem vir articuladas e compatibilizadas. De certo modo, o romance ele vai trazer esse como um problema. Esse é o problema, né? E isso aparece pelo ponto de vista masculino, né? Então é interessante ver isso. Eu vou só tocar no último ponto aqui, que é o da criadagem, para falar da Simplícia, que é a cria da casa, porque é uma história que percorre o livro inteiro, né? A história da Simplícia. E ela está realmente andando o livro inteiro. E essa é uma figura que vem do século XIX brasileiro, né? Que é alguém cuja história familiar é apagada, porque ela passa a viver em função da família proprietária, né? Seja, né, no caso lá da Mariana, do Conto do Machado, de 71, porque a gente não sabe, ela é uma mulata, a gente não sabe de quem são os pais, de onde vem, e ela passa a viver como uma espécie de, entre aspas, irmã de criação. E aí fica uma ambivalência se ela é da família ou ela trabalha. A menina Simplícia dizia aos outros, e chamava para os outros, que a Ernestina era sua mamãe.
ao mesmo tempo, a Benedita diz que não é mamãe. Eu fico lembrando disso, que assim, isso é um problema atual até hoje. Você pega o trabalho doméstico, ele foi muito recentemente regulamentado no Brasil. Desde o 19, é um trabalho regulamentado nos Estados Unidos. Havia andamento no Congresso Nacional, na época, no início da República, para regulamentar o trabalho doméstico. Isso no século XIX. Isso só vai acontecer no século XX no Brasil. Passa mais de 100 anos para isso acontecer. O que eu quero trazer é que fica uma ambivalência na condição. Ela é da família ou ela é uma trabalhadora da casa? E ela, ao mesmo tempo, ela é antenada, ela sabe tudo o que está acontecendo. Então, tem algumas coisas, como, por exemplo, vou só pegar o último ponto aqui, que é fazer uma comparação entre as duas jovens da casa. A Simplícia, e como ela luta pelo seu amor com Augusto e consegue conquistá-lo, e do outro lado, a Sara, que nada sabe, é de uma ingenuidade tremenda, nada percebe, né? Enfim. E aí o último item aqui, para realmente encerrar, é para mostrar que essa imagem da cria da casa, ela percorre a literatura brasileira, né? Porque só 3 casos e tem mais, né? O Menino de Engenho, o Isaías Caminha, que a gente vai comentar, nem toquei aqui porque a gente vai voltar a falar dele, e o Guarani do Alencar, que tem, o cara admite que tem uma filha natural que estima que vota, minha mulher é receber, que é uma filha natural que ele teve com outra mulher e que é criada como uma espécie de prima, no caso lá da Cecília, a Ceci, né, dentro do Guarani, que é a Isabel. Gente, são só indicações de leitura, depois eu mando esse material para vocês. Tinha muito mais coisa a dizer, vocês devem ter reparado assim do roteiro, mas eu acho que agora é legal conversar um pouco, porque esse é um romance que eu achei muito impactante e acho muito importante porque tem um outro romancista que próximo semestre eu vou incluir, com certeza, que é o Coelho Neto, né? Que junto com a Júlia Lopes eram os principais romancistas da época. E eu me esqueci. Foi por bobagem da minha cabeça que não entrou no nosso roteiro de leitura. Mas, assim, cansaço, pandemia, enfim, sei lá qual o fator, mas eu fiquei contente que ela se mantém aqui. O próximo semestre eu vou incluir a Memórias de Marta, mas a Viúva Simões eu não quero tirar, porque eu acho que ele é um romance que ele toca, pelo ponto de vista de uma escritora, ela toca em questões muito candentes e com as contradições e ambivalências que tem de uma mulher de elite na época. E quase assim, acordos táticos que ela tem obrigatoriamente fazer para poder ser uma escritora, poder publicar, poder ser reconhecida, para poder viver numa sociedade ainda com muitos lábios patriarcais e cujo modelo de família burguesa é um modelo, como, né, disse já bem a Bruna, é um modelo já muito tradicional e repressivo, de uma norma de controle sobre a mulher muito violenta. Então, eu acho fascinante ver isso, né? E recomendo vivamente, depois vai o link também, não só por aqui, que é dê uma olhada, pesquisem, baixem os livros, esse da Biblioteca do Senado, né? A coleção Escritoras Brasileiras. Então, agora eu queria ouvir vocês, eu vi que vieram vários comentários aqui, e aí fiquem à vontade para falar e comentar. Eu só vou parar o compartilhamento aqui. A palavra é de vocês agora, gente. Ô, professor, só para fechar aquela parte sobre a obsessão e tal que a gente estava falando, porque o que eu ia falar também é que além desse primeiro contato que a gente tem com ela, muito louca com as coisas da casa, aí depois vem uma coisa muito obsessiva com a maternidade, com a filha, que é uma coisa que eu li no seu PDF, né, no início, que fala que a Júlia tem essa coisa de descrever bastante a maternidade e a relação da mulher com a própria filha, ou com o próprio filho, não sei se seria o mesmo caso com o filho homem, mas... que daí eu identifiquei isso muito nas partes que eu li, né, até agora. Mas aí depois vem quando o romance começa, né, com a entrada do Luciano, começa uma obsessão muito grande com esse possível relacionamento deles, o possível casamento deles, que depois a gente vê que ele não é uma coisa que ele tá afim, porque é isso aí, eu fiquei com ódio. As coisas que ele conversa com me esqueci o nome do homem, do amigo dele.
Agora eu me esqueci, o Rosas, né? E o Rosas. Mas, enfim, começa essa coisa muito obsessiva com o Luciano. E aí sempre parece que é uma forma dela, uma necessidade dela preencher o lugar do Simões. E é uma forma também dela se afirmar como mulher na sociedade, né? Porque fica esse espaço vazio, não tem o topo da pirâmide que tu comentou, ele tá em aberto, né? E aí ela tem que fazer o papel dela de mãe, ela tem que organizar as coisas da casa e ela tem que pensar nas coisas. De repente ela se vê tendo que fazer o papel do Simões também, e é uma coisa que mulheres naquela época não estavam acostumadas e não pensavam sobre isso, sobre as questões do papel do homem. Só para dar um exemplo legal de direito, né, de regra legal, a viúva ela tinha que ter um tutor, mesmo que não fosse atuante, mesmo que só fosse nominal, assim, né, fosse só assinar. Ela não poderia, por exemplo, fazer nenhum negócio, mexer com nada sem autorização do tutor, que é um homem que fica responsável. Claro. Provavelmente no romance aqui seria o Nunes, que era o grande amigo do Simões, mas isso mostra essa coisa desse limite, o que representa um vazio, né? Isso que tu falou. Porque tem essa passagem do modelo de família patriarcal para o modelo de família burguesa, ela nunca se completou propriamente no Brasil. Assim, a esfera burguesa, por exemplo, quando a gente está falando das escritoras de língua inglesa, só no trabalho de intelectuais, no 19, Inglaterra e Estados Unidos está bem mais adiantado nesse sentido de ter mais autonomia para as mulheres, né? Mais respeito à circulação individual. Diga, Andriele, desculpa. Dá para ouvir? Claro. Eu lembrei, isso me lembrou muito Senhora, que também a Aurélia. Eu esqueci o nome da personagem agora. Aurélia. Eu falei isso no comentário. Ela não podia ocupar usar o dinheiro dela sem ser com tutor mesmo. A Aurélia. Exatamente. Ela fazia tudo e eu acho isso muito... Eu não sei explicar. Tipo, é da época, sabe? Mas isso é presente em Morro dos Ventos Vivantes também. Mas isso é presente agora também, Andriele. Também tem isso. Então, tipo... Isso é muito agora estranho também. tu pensar que o dinheiro é teu e tu tem que dar ele para outra pessoa e tu não pode usar sem ter um homem por perto, sendo que isso não significa nada. Porque a Aurélia passa um pano muito legal no tio dela, tipo, dá uma rasteira muito boa, muitas vezes. Sim, ela consegue fazer uso da prerrogativa de poder trocar o tutor, então ameaça. Né? E o Lemos... tem uma coisa que eu lembrei do Senhora, de uma leitura que é feita pelo Roberto Schwartz, Senhora, que está no Ao Vencedor das Batalhas, primeiro capítulo dele, que é uma leitura interessante, mas tem alguns limites. Ou seja, ele mostra uma coisa interessante, é que tem dois níveis, que eu acho que aqui aparece, que é o nível do enredo principal. O nível do enredo principal é o conflito amoroso lá entre o Seixas e a Aurélia, né? Ela foi abandonada porque o Seixas ia casar com a Amaralzinho, né? Por dinheiro, etc, etc. E ela, depois que ganha uma herança, deixa de ser pobre e enriquece. Ela também era uma filha natural, né? Mas não reconhecida pelo avô, né? Aí vai ser reconhecida só depois quando ela fica órfã, etc. E ela se vinga, é isso, muito vingativa, né? E aí ela compra o Seixas. Então tem toda a articulação das quatro partes da mercantilização das relações amorosas, né? Só que tem um outro nível de relação, que são as relações o Lemos, as relações mais miúdas da vida cotidiana, tanto da casa dos Seixas quanto da casa dela, das relações que estão marcadas. Aqui a gente tem esse nível dessa história, que é o triângulo, né? Ernestina, Luciano, depois a entrada da filha. E aí o fato de ser tudo em família dá uma coisa, que procura danado. E aí a gente tem um outro enredo, que é a história da Simplícia, né? E esses dois, eles tem uma certa tensão, né, interessante de ser olhado, assim, que seria rica, né? E aí lembra também a Senhora nesse sentido, né? Porque assim a condição feminina das classes baixas e das mulheres que trabalham
Não só, não, aí não é uma escolha, não é um direito, é uma obrigação trabalhar, né, para sobreviver. E ao mesmo tempo tem uma relação amorosa e afetiva diferente, mais aberta do que as mulheres de elites voltadas ao casamento. É muito curioso essa tensão, assim, porque a Simplícia, ela escolhe o Augusto, ela se relaciona com o Augusto e ela fica com o Augusto. Ponto. Não tem preocupação do que os outros vão dizer ou deixar de dizer. Ela vai lá e busca a realização amorosa dela. Ai, A narradora... Simplícia é uma personagem à parte, assim. Eu Exatamente. estou achando ela, as partes dela muito engraçada, ela se embebedando ali quando a Ernestina não tá em casa e ameaçando ela. Bem lembrado. É muito engraçado e devia ter assim, ó, um livro só para ela. Exatamente. E eu acho que esse é o ponto, é que tem 2 livros. Quando falou um livro só para ela, dá para falar a tensão dos 2 livros. Porque a história dela, ela é uma, assim, pode ter, assim, a gente vê nas notas do narrador, né, na linguagem, nas palavras, na caracterização usada, uma dose de preconceito, né? O que é interessante de ver na marcação é de que ela é uma mulher. Ela é uma mulher em formação, uma jovem em formação, como é a Sara. São 2 histórias. Né, a Ernestina é chamada de mãe pela Simplícia. Só que a Ernestina não chama a Simplícia de filha. Então, Sim, mas não tem assim, sentimento, né? não é E... mas é interessante ver o que a Simplícia busca e o que ela alcança. eu acho que ela tem muita esperteza, sim, ela sabe bem o lugar dela, é o que eu senti, né, lendo algumas coisas das partes dela, que ela sabe muito bem o lugar dela e ela, tipo, ela não tá ali para receber o amor da Ernestina, ela tá ali para, tipo, eu vou buscar o meu lugar que eu da forma que eu puder e também aquela insistênciazinha que ela teve ali para ficar com o Augusto também, ela é tipo assim. Claro que para época falar isso não é muito descabido, mas ela é meio que dona de si e ela o que ela quer, ela vai conseguir, assim. É bem interessante. Só queria comentar que tem agora também, isso tu falou, eu acho bem interessante. A personagem Simplícia, para mim, dava um estudo à parte, né? E a questão do final, André, ali eu não vou comentar, André colocou, né, eu achei o final meio blé, o final eu também achei, mas eu não queria comentar para quem não acabou ainda, né? Mas eu concordo com a tua avaliação. A expressão que eu usei, assim, em termos de anotação do capítulo, vocês vão olhar os capítulos anotados lá, trechos que eu destaquei, se eu não usei a expressão, eu uso agora, não está lá, eu uso agora, que é Deus Ex Machina, né? Então, o final, ele é... O que é o Deus Ex Machina? Tem o conflito propriamente dito, move o enredo, né? Então, criou um quiprocó, como é que vai resolver a história? Às vezes a gente vê seriado, vai tri bem, aí chega no último episódio a solução fica essa coisa que tu falou, blé, assim, mas no final assim que estraga, parece, né? Nesse caso não acho que estrague, mas eu acho que parece que tem uma dificuldade de resolução do conflito. Qual seja, o triângulo é Sara, Luciano e Ernestina. Então a resolução tinha que vir numa solução que viesse aqui, né? Só que aí vem uma força externa, digamos uma doença que a Sara tem. E aí a história se resolve não porque eles resolveram tensionando entre si, mas porque veio um traço, uma força exterior que resolveu o conflito pelas personagens. Eu fiquei anotando, assim, tentando na releitura agora, né, que é interessante, assim, de ver porque houve uma dificuldade de fazer com que a resolução viesse pela própria ação dos personagens, né? E não uma delas sofrer algo e aí alterar todo o ponto. É como Enfim. se, por um passe de mágica as coisas se resolveram. Parece conto de fadas. Assim. Veio exatamente uma força exterior que podia ser mágica, né? Podia ser um milagre, podia ser uma iluminação, podia ser uma intervenção, ou podia ser uma coisa do corpo, uma doença, uma coisa do meio, um cataclismo. Quando vem essas coisas para uma história, normalmente ela fragiliza como história, né? Assim,
E aí tá todo mundo vendo conflito, vem um terremoto, derruba todo mundo. Ou vem um personagem que nunca tinha aparecido antes e resolve a história. Acaba tendo uma coisa assim, uma solução meio mágica mesmo. Né? Tem contos, por exemplo, que são diferentes. Né? Por exemplo, tem aqueles que vêm uma intervenção mágica, seja uma fada madrinha, né? E aqueles que, tipo do Gato de Botas, né? O Gato de Botas é uma história diferente, porque daí ele consegue, pela ação e astúcia dele, o gato, né, resolver todos os problemas. Lembra aquela do Gato de Botas, quando ele tem que enfrentar o gigante que tinha o domínio da magia? E ele diz, pá, eu duvido que te transforme numa coisa pequenininha. Por exemplo, um rato, né? E ele devora o rato e consegue superar. Então, a capacidade de superação não é nem pela força, heroísmo, mas é pela astúcia. Mas é uma ação dele por dentro da história que resolve. Né? E é diferente quando vem essa força, conto de fadas mesmo, de fadas, né? E de uma força mágica que resolve o conflito. Né? São lógicas narrativas, né? Mas isso é uma coisa muito do romance, né? Isso é uma... Como assim Tô do romance? chutando, assim. Não sei se isso não é uma coisa meio... Essa coisa mais fantasiosa de por um milagre ou por forças externas e, tipo assim, os personagens não têm muito o domínio do que está acontecendo sobre as ações, tipo, não tem muita capacidade de decisão. Isso não é uma característica meio de romance, assim, uma coisa mais... Por exemplo, eu vou pegar um daqui que tem essa característica, né? A resolução é diferente, mas é uma característica. No momento aparece algo assim, né? No Basílio, o Jorge, que é um engenheiro, vai viajar e vai trabalhar longe, e volta ao Basílio, ela vê para o jornal, o Basílio vem visitá-la, eles se envolvem como amantes. Né? E, inclusive, o lugar, a casinha que eles se encontravam, que não tinha nada de paraíso, era um paraíso. Tem várias questões lá que a gente podia comentar do filme Basílio, que são legais pra caramba, mas enfim. Mas o que acontece? A relação esfriou, o Basílio foi deixando ela de lado, e o conflito do romance continua, porque as cartas que ela trocava com Basílio foram roubadas por uma criada, que é a Juliana, muito ressentida, amarga, assim, eu fico imaginando a atriz assim que se fizesse uma figura assim seca, sem graça, meio repulsiva. Ela rouba as cartas. E é isso que comentou. A Luísa não tinha força de realização, ela perdeu o controle, ela não conseguia agir. Como é que se resolve? Essa força que eu chamo de Deus ex machina, que é um Deus fora da máquina, né, do funcionamento do mundo, alguém que vem de fora do funcionamento, é um amigo do Jorge a quem ela apela que vem e resolve. Várias vezes a gente fica mais tranquilo vendo uma história em conflito, alguém frágil, com um inimigo poderoso, quando vem alguém para proteger, né? E diz, não se preocupe, tudo ficará bem. Às vezes não fica bem, né? Mas vem essa proteção externa que resolve o conflito, etc. Então vem o amigo do Jorge, recupera as cartas, etc. Bom, isso pode acontecer no romance. Agora, o romance tem uma coisa de, como gênero mesmo, né? Que é os dois gêneros dominantes do século XIX para cá, que é a poesia lírica de um lado e o romance na prosa de outro. São as duas formas dominantes que a gente tem. Só que o romance ele é metamórfico, né? A gente tem vários, digamos assim, o gênero como romance, e a gente vai dizer que tem vários subgêneros. A gente vai ter assim, um romance de folhetim amoroso, a gente vai ter um romance de aventura, a gente tem um romance mais filosófico, a gente tem um romance mais vinculado ao cotidiano. Os romances do Dostoiévski, que reinventou o romance, ou do Tolstói, né, ou do Flaubert. A gente vai tendo várias modalidades, romances de cavalaria, né, que eram muito comuns e que foram parodiados que é a raiz do romance ocidental, né, foram parodiados pelo Don Quixote. Então, as modalidades de gênero são muito diversas, romance policial e assim a gente vai indo. E aí, as formas, os protocolos de elaboração do romance, eles variam de acordo com cada subgênero. Por isso que tem alguns traços dentro da Viúva Simões que trazem algo de conflitos extremados, quase folhetinescos, né, dizendo assim, de algum modo assim. Então, isso que eu tu acho traz... que eu quis dizer, assim, claro, para a época, né? Porque a gente sabe que o romance tomou proporções, né? Ramificações diversas. Então, claro, personagens
foram existindo outros personagens com muito poder de decisão, assim, muito mais fortes. Que tu tem razão, Bruna. Parece uma coisa muito característica da época, talvez. E tu tem razão, em muitos romances aparece isso. Eu só queria ressaltar que o romance tem uma diversidade muito grande, porque como forma, ele pode absorver aquilo que são os gêneros em primeiro grau, aquelas coisas de letramento, né? Os gêneros discursivos, escrita, leitura, que estão vinculados a práticas sociais. Então, assim, vou dar um exemplo que hoje não tem mais, né? Cartas. Ninguém mais recebe cartas. Hoje a gente escreve e-mails, a gente escreve mensagens no WhatsApp, no Twitter, onde seja, Telegram, onde seja. Mas, assim, a mensagem antes era por cartas. E aí tem romances que são epistolares, né? Então, assim, um gênero discursivo para comunicação entre pessoas letradas, que tinha uma prática discursiva que é escrever cartas para si, para dar notícia, ele entra dentro do romance. E ele mesmo é um modelo de escrita do romance. Isso é um ponto, tem muitas aberturas. E aí, por exemplo, ações cotidianas, ações extremas, todo tipo. E aí entra também tipos de personagem, tipos de soluções de conflito, modelos narrativos, modelos de ação, né? Modelos de enredo. Então, por isso, tem razão. Porque isso aparece muito porque há sempre uma espécie de abertura no romance para uma metamorfose dos tipos de ação que podem ser representadas, né? E a gente vive num mundo, a gente é muito pequeno, a gente vive num mundo, não estou falando do fenômeno da globalização, etc., mas não só isso, mas numa cidade a gente vive com milhões de pessoas juntos. A gente é obrigado a conviver, obrigado, parece que assim, ai, que horror ter que conviver com seres humanos. Apesar de eu achar a humanidade uma merda, mas assim, Sim. Assim, mas a gente tem milhões de pessoas, milhares de pessoas que a gente convive e a gente não sabe nem quem é. Então, a gente é uma força muito pequena, que às vezes a gente sai de casa e não sabe muitas vezes o que pode acontecer ao longo do dia. A gente tenta controlar. É o roteiro de onde a gente parte, onde a gente vai chegar, às vezes o ônibus, lotação, o carro, o táxi, o Uber, o que a gente vai pegar para ir de um lugar a outro. Então, a gente faz os roteiros, a gente busca segurança. Mas a gente não sabe se não vai ter um acidente. Pode ter um acidente. E aquilo, como é que a gente vai lidar que faça ser história? Então, por isso, assim, o romance tem de absorver muito essas tensões. O que é interessante, agora voltando à forma estética mesmo do romance, quer dizer, o que eu chamo de forma estética, é o que dá a solução, desde a frase até a quem ganha visibilidade e quem não ganha. Então, como é que ela resolve o conflito? Então, vamos ver, assim, conflito amoroso. Como é que é resolvido no romance o conflito que tem entre mãe e filha, né? Que se desenha numa brutalidade, aquele diálogo final, né? Entre a Sarah e a Ernestina. Como é que se resolve? Como é que se resolve, de outro lado, dentro do mesmo romance, o conflito da Simplícia? Então, tudo isso é muito legal de ver, né? Ato falho, Helena. Eu falei, eu pensei, falei e eu me arrependi. Eu me arrependi, assim. A gente cobre, professor. A gente concorda. Eu concordo, pelo menos. Me arrependi. Eu devia ter parado a gravação, vou ter que editar e cortar isso. Não vou gravar, assim, ninguém vai assistir mesmo. Mas, assim, é que a coisa que dá uma dor, assim, ver a situação atual, né? E várias coisas, desde o Estado brasileiro, o desprezo que tem pela educação, no que eu vivo, né? Assim, o que tem de desprezo pela universidade pública, falta de investimento, falta de cuidado, assim, bolsa de aluno, né? Bolsa de aluno de iniciação científica, que é 6, 7, 8 anos, bolsa de mestrado. E aí vai indo, né? Eu achava que, por exemplo, pandemia, algumas coisas as pessoas podiam melhorar com a pandemia, depois da pandemia. Depois sai e vê no cotidiano, ficou tudo igual. Ou piorou. Piorou. Alguém disse, a única certeza, eu achei máxima a mensagem, a única certeza que a gente tem sobre a semana que vem é que ela vai ser pior do que a semana em que a gente está. Eu compartilho desses pensamentos meio pessimistas, assim. Eu ando bastante pessimista. Eu sou tenho que é um teórico que eu gosto bastante, crítico, teórico, ele multiplação, que é o Walter Benjamin, né? Para mim é uma referência intelectual. E
Se eu mostrasse um mural para vocês aqui, tem fotos de família, tem pinturas, tem um quadrinho, né, com os horários que eu preencho, e tem uma foto, a única foto que eu tenho é do Walter Benjamin. E para mim é uma grande referência. E ele falava do pessimismo militante. Assim, a gente tem que, de certo modo, ser pessimista mesmo para tentar fazer alguma coisa para mudar, né? Tô preocupado com a minha saúde mental. Ai, olha, já teve bem ruim, mas eu acho que agora tá melhor um pouco, Helena. Não te preocupa, vai dar tudo bem. Tudo vai acabar bem no final, né? Todo mundo acaba no mesmo lugar no final. Mas acho que a literatura é o nosso alívio, né, prof? E esses encontros, assim, né? Eu lembro de te ouvir falar hoje, ver todo mundo aqui reunido, assim, para mim, essa é uma das grandes coisas, assim. A terça-feira, a conversa na terça-feira, então, assim, isso para mim são momentos super legais, super legais. Eu adoro a parte essa das aulas, né? E essa coisa, eu li, nossa, a Memória do Subsolo. Sabe que o livro mais impactou até hoje, pelo livro e pela circunstância. Eu ainda no tempo de escola, o primeiro livro que eu li do Dostoiévski foi O Idiota, né, do Príncipe Mishkin. Só que eu li, eu tinha tirado da biblioteca, né, da escola, e era um volume ainda traduzido pelo francês, nem a tradução de agora que é melhor. Aí tinha tirado o livro, estava em casa. Só que eu peguei hepatite. Tinha recém voltado, né, daquelas coisas que tinha de praia, tomado água, tinha transmissão, tinha um surto de hepatite. Aí um tempo em casa eu li o romance. Nossa, eu não sabia se eu estava ruim pela hepatite ou pelo romance. Eu fiquei arrasado com aquilo. Assim. Parecia que não ia sair daquilo. E aí depois eu li Memórias, eu fui ler, né? Memórias do Subsolo é outro. Puxa, o Dostoiévski é um daqueles que eu tenho a impressão de que a gente acaba de ler não é mais o mesmo, né? Até hoje, assim, tem autores para mim que mas é que é forte mesmo, né? Mas eu acho que isso é que é ser leitor, assim, eu tenho, assim, na coisa de literatura, as várias experiências de ler, né? Isso, leitura em voz alta, eu acho legal, que é a leitura compartilhada, mas tem algo que o romance traz, que é a leitura em silêncio, que a gente se isola da casa, se isola dos barulhos da rua, a gente parece que congela o tempo do relógio e começa a entrar na ação. Eu consegui agora, relendo Viúva Simões, né? Eu li numa sentada. Claro, fiquei um tempão, mas eu li numa sentada. E aí eu estava entrando naquele tempo da viúva, da Ernestina, entrando naquelas coisas todas. E depois é que eu faço as anotações para aula. E eu acho isso uma maravilha, essa vivência da ficção, né? Mesmo que a gente volte assim, a gente sai de lá, volta para a vida meio abalado, né? Mas é bacana. Eu acho que é uma das coisas que ajuda a gente segurar é ter essa é uma força. fuga, né? É muito bom. Eu gosto da imagem da fuga, da viagem, né? Porque quando a gente volta da fuga, volta da viagem, a gente volta mudado, né? E só para aproveitar a palavra morte, eu acho muito legal a ideia de que a Simplícia fugiu, né? É uma fuga do que ela fugiu e o que ela está buscando, né? Enfim. Gente, vamos ficar por aqui, já são 12:08. Eu tenho uma reunião 1h30, tenho que comer uma coisa ainda. Ô, senhor, só a semana que vem a obra, eu não entendi qual é a obra em si. Eu vou pegar, um livro Souza, do Cruz de Souza, Broquéis, mas eu hoje, agora, depois que eu desligar aqui, né, leva um tempão, às vezes leva um tempo, maior ou menor, né, para baixar a gravação. Mas quando eu mandar o link, eu já vou mandar em PDF o que é para ler semana que vem, que são os poemas do Cruz de Souza. Poemas, tá. Que é sensacional, assim, a poesia do Cruz de Souza, assim, vocês vão ver, é uma viagem, É aquele à noite, o PDF? À noite não, PDF eu vou mandar agora, o que vai ser da leitura mesmo, assim, até o final da tarde eu mando. Mas aquele à noite é a leitura de um poema, é um crítico, aquele texto de um crítico, né? E aí eu vou mandar com a seleção dos poemas atualizada, tudo direitinho, tá? Tá bem. Então tá. Muito obrigada, prof. De nada, eu agradeço a participação de vocês a estarem aqui, né? Então fiquem bem, cuidem-se e a gente se encontra daqui a uma semana, tá bom? Grande abraço. Até mais. Boa semana.
Boa semana.